Vamos acompanhar daqui a pouco a entrevista do técnico Raniel Ribeiro, fazendo a avaliação, Raniel, dessa vitória de hoje, 1-0 diante da equipe Lagarto, e a confirmação da classificação de forma antecipada. Boa noite a todos. Hoje nós tivemos dois tempos, onde eu nomeio, né, com a cara do Asa, e o segundo tempo com a cara da Série D. Eu vejo bem dessa forma. Um primeiro tempo onde nós tivemos construções muito importantes, tivemos a oportunidade de definir a partida já no primeiro tempo, o capricho, a bola do Will não entrar, a bola diagonal do Paulinho, e aí a gente vai pontuar mais 2 ou 3 situações aqui que poderiam ter determinado a vitória já no primeiro tempo. Então, primeiro tempo com a nossa cara, fomos o Asa que sempre fomos, né? Já no segundo tempo, o futebol e suas peças e explicar futebol não é fácil. Aí eu jogo para vocês também. Ele conseguiu equilibrar o jogo quando ele botou um volante, quando ele ficou mais defensivo, e vai entender porque o Lodi ele individualizou por dentro e de alguma forma neutralizou nossas iniciações, e isso gerou algumas dificuldades, mas dificuldades de nós mantermos o mesmo nível de atuação em relação a sofrer ataques do Lagarto. Não vi tantos ataques incisivos, e que acontece também, a gente também não fica com a bola a todo momento, mas o retrato do que o jogo desenhou para mim foi dessa forma. Claro que a gente não pode perder tanto o controle do jogo como perdemos no segundo tempo, por causa dessa individualização da marcação, mas entendo também o processo de que a gente precisava também ganhar. A vitória foi de suma importância, e fizemos por onde? Acho que se saiu um vitorioso do jogo, merecedor, foi o Asa, por tudo que construiu no jogo inteiro. O Will correspondeu às expectativas dentro daquilo que você esperava, e também fala um pouco mais da importância das substituições no segundo tempo para o Asa reequilibrar as ações quando o time oponente estava tentando o gol de empate. O Will é aquilo que a gente esperava. Eu falava com o Edu antes do jogo que ele vinha entrando muito bem e treina muito bem. Então, claro que a gente perde algumas características individuais do Kellyton, que são muito positivas, mas ganha nas características individuais do Will, na velocidade, na bola de espaço. A bola cavada foi justamente o retrato do que o Will pode entregar para a gente, né? Então foi muito bem. A gente mudou um pouquinho o repertório de modificações, porque como estávamos perdendo meio por dentro, então reforcei com o Léo, com o próprio Tibiri, para também se ganhar um pouco na bola aérea e na marcação um pouco mais por dentro, né? E os meninos, o Toscano, o Yarley e principalmente o Jailson, tentaram, até conseguiram criar algumas oportunidades ali que poderia ter saído o segundo gol também ali no final, mas na soma do processo a gente fez um jogo positivo, na minha opinião. Professor, eu queria que o senhor pudesse falar principalmente sobre as entradas do Léo e também do Souza Tibiri, né? Chegou a passar um filme ali na cabeça do senhor do resultado contra a União? Não chegou, porque o Lagarto, na minha opinião, não chegou tão forte como o próprio União conseguiu chegar. Algumas finalizações de longe, né, mas o jogo estava equilibrado, a gente só perdeu um pouquinho as rédeas dele, e por incrível que pareça, vai explicar, quando eu botei 2 volantes a coisa ficou equilibrada, mas 2 volantes que sabem jogar, principalmente o Léo, então deu um suporte ali e deu um pouquinho mais de liberdade também e de consistência para que os meninos da frente pudessem tentar criar mais oportunidades. No último jogo você falou muito sobre concentração, e a gente ouviu muito disso dos jogadores durante a semana, nas entrevistas, falando sobre concentração. Foi algo que você focou bastante durante essa semana que não tivemos jogo nessa Série D de Campeonato Brasileiro? Vou te falar que esses dias sem jogar foi muito difícil para a gente, porque nós vimos de uma sequência muito positiva de 8 jogos sem perder, né? Eram 6 vitórias e 2 empates. E você imagina passar 15 dias sem jogar e com a derrota. E essa derrota veio num momento onde a gente não queria, não esperava. Essa derrota nos impulsionou a fazer
esses 10 dias de treinamento de uma forma muito intensa de verdade. Mas também somos sabedores que não somos invencíveis, né? Mesmo os últimos 2 jogos que nós fomos criticados em relação à União e o jogo contra o próprio Barcelona, em nenhum momento o Asa também não teve a condição de vencer os jogos, né? Eu vejo o jogo do União mesmo com a menos, a gente já conversou isso com vocês, que a gente poderia ter virado até o jogo mesmo com a menos, e o jogo do Barcelona, os números falam, mas não fomos efetivos como deveríamos. Raniel, eu queria que você falasse um pouco da importância do Paulinho e do Bigode. Eles foram os personagens assim, dessa vitória, né? O Bigode com aquele lançamento fantástico pro Paulinho, aquele domínio dele assim para dentro, que tirou o marcador e fez um cruzamento perfeito pro Will. Eu queria que você falasse um pouco da importância deles, né? Pro seu estilo de jogo, pro Asa também. Assim, a importância deles e de todos e da consciência que esses atletas têm. Mas assim como o Lagarto nos estuda, a gente estuda o adversário, e hoje na pré-eleção e durante a semana foi mostrado para eles que a mudança rápida de lado, principalmente Bigode, que tem essa característica, a passagem do Paulinho, ia ser muito benéfico para a gente. E eles acreditaram, visualizaram, enxergaram que era uma possibilidade. Aí você une a qualidade técnica, né, com a capacidade do entendimento tático e o querer e o conseguir fazer, né? Então, como você bem falou, foi um lançamento primoroso, um domínio da cara do Paulinho, domínio em progressão, agredindo o espaço que tinha, e a assistência ainda é melhor. A gente fica muito feliz com todos os meninos que conseguem desenvolver processos positivos, o Bigode, Paulinho e todos que estavam dentro do campo. Mas o Paulinho, eu abro um parênteses, porque o Paulinho é um cara que treina muito e precisava melhorar um pouquinho os números dele, principalmente do que se diz as assistências. E se for olhar o número de assistências que ele já fez durante o ano, é um número considerável e ele é muito merecedor disso. Ainda sobre o Will, Ranieri, muitos torcedores, até algumas pessoas da imprensa, diz que o Will está pedindo passagem, né, quando ele entra nos jogos com regularidade muito boa. São características diferentes, o Will e o Kelito. O Kelito, ele tem um contra um muito bom, o Will também tem. Mas o Kelito dribla parado. O Will, ele dribla em profundidade. Tem esse detalhe. E eu vejo que o Will, ele é mais objetivo um pouco do que o Kelito. Como você define essa situação hoje, tendo o Will começando o jogo e mostrando tudo isso, ratificando para você de novo? Isso só nos deixa muito feliz. Me deixa muito feliz porque eu tenho 2 atletas que correspondem. Quando você perde um atleta com a característica do Kelito e no jogo de hoje o Will consegue desenvolver o que desenvolveu, e não é que a gente não tenha sentido falta, mas que o Will conseguiu fazer o processo que tinha que ser feito, só mostra a assertividade que tivemos na hora de contratar, né? Você falou que o Will é mais objetivo. É por causa que o Kelito é mais plástico e ele erra mais por causa da plasticidade e da dificuldade que o 1 contra 1 gera para ele, né? Mas só quem sai ganhando somos nós. E assim, entendo que o Will vive um bom momento, tá realmente pedindo passagem, e cabe a nós pontuarmos o melhor jogo, depende muito do adversário, qual comportamento nós vamos utilizar para justamente termos a escolha do melhor em campo, para que a gente possa desenvolver. E não que possa não ter a situação dos 2 jogarem também, os 2 jogarem juntos. Próxima rodada, o Sergipe, o time já classificado do Asa, hora de rodar o elenco, continuar com carga máxima em busca sempre do topo para terminar esta fase como líder na classificação geral da Série D. Nazário, a briga agora é pontuar, continuar pontuando. Por quê? Porque quanto mais nós pontuarmos, mais a probabilidade de nós trazermos os jogos de mata-mata, o segundo jogo principalmente, para dentro da nossa casa. Então esse é o pensamento. E se rodar ou se não rodar, vai estar sempre o Asa que a gente julga como mais forte para conseguir as vitórias que precisamos. Ô professor, é claro que uma classificação antecipada é tudo de bom, né? Tudo que o senhor queria poder classificar para não ficar sofrendo até o final. Mas como fazer para que esse elenco seja blindado para não acontecer coisas como aconteceram no início desse retorno, né? Derrotas e, de certa forma, ir perdendo pontos importantes para que o time não consiga uma boa classificação no geral e traga esses jogos aqui para Arapiraca.
Primeiro é que, como eu falei, parte da nossa folga foi prejudicada por causa da derrota e nós sentimos muito isso por termos nos acostumados a ganhar. Isso é importante. Então, agora já com a classificação, é buscar números, é buscar uma melhor pontuação, brigar realmente pela classificação geral, né? Se você for entre os 4, continuar ficando entre os 4, vai credibilizar que todos os jogos de mata-mata sejam o segundo jogo dentro de casa. É brigar também pelo melhor número do Asa, não é? Salvo me engano, foi 2022, foi 25 pontos. Hoje a gente está com 23 pontos e faltam 4 jogos. Por que não entrar na história do clube com a melhor campanha que o clube já fez no campeonato de Série D? Já entramos, de certa forma, pelo número de vitórias, por esses 8 jogos de invencibilidade, mas isso é querer mais, isso é buscar objetivos, e competidores gostam disso, e aquele grupo está sedento por buscar esses objetivos que eu pontuei aqui. Só para finalizar da minha parte, Aniele, a volta do Samuel, né? Ficou de fora do último jogo por suspensão. Queria que você falasse sobre a importância. Eu sinto que quando o Samuel está em campo, o Asa tem um ritmo diferente, sabe? Quando ele pega na bola, quando ele consegue essas ligações com os jogadores de frente. Eu acredito que é um jogador muito diferente e que ajuda muito esse esquema tático atual do Asa. Assim, a escolha do Samuel lá atrás, eu pontuava muito para a nossa diretoria, para Renan, para Erivaldo, que nós precisávamos contratar um meia que fugisse do tradicional. O meia clássico, o meia do último passe, o cara mais técnico, mais robusto. Samuel tem a técnica, né? Mas tem uma coisa que poucos meias têm: a dinâmica e a capacidade física de suportar o jogo na intensidade que ele impõe. O Samuel não é só intenso quando está com a bola, não. O Samuel é muito mais intenso quando ele não tem a bola. A quantidade de linhas de passe que Samuel gera para todos os atletas que estão dentro do campo é uma coisa absurda. Mas isso é mérito dele. O trabalho que esse rapaz desenvolve, seja ele num treino principal, seja ele como ele estava nos não relacionados, ele treina com a mesma intensidade. Então ele é reflexo daquilo que ele produz todos os dias. Então, graças a Deus, nós conseguimos achar um atleta com as características que queríamos e casa muito bem, né? E o Muca ele consegue fazer um desenvolvimento muito bom, né? O Asa só tem a ganhar quando ele está dentro do campo e se dedicando e se empenhando. Já visto que agora no final ele já estava cansado e a bola chegou no fundo, ele que cabeceou a bola quase que ele faz o gol. Mas então nossos atletas, todos eles, sabe, gente? Eu sou muito grato a Deus por ter conseguido reunir tanto atleta bom, tá, tecnicamente, e muita gente boa, muito homem de bem junto para fazer esse processo bonito que nós estamos fazendo. Ô, professor, a última pergunta é até uma pergunta que é fora do jogo. Eu queria saber se o senhor não conceder entrevistas durante a semana é algo do senhor ou parte de uma decisão assim extra-campo, assim, que não é do senhor a decisão? Então, assim, é mais uma condição minha, né? Por quê? Porque a gente foi fazendo as sequências da semana e a hora ou outra não me chamaram. Não me chamaram para fazer a coletiva. E eu achei aquilo bom, sabe, Vitor? Porque ver você só uma vez por semana, eu acho muito bom. Mas eu vou combinar com vocês. Vamos, não toda semana, mas a cada 15 dias a gente faz, pode ser assim. Vamos começar devagarinho esse novo reencontro, essa nova condição de falarmos, tá? Aí sexta-feira eu falo com vocês. Mas na outra eu já não falo. Pode ser assim? Pode ou não? Pode, pô, você já ganhou uma coisa, quer mais? Pode ser. Tá bom, então. Pode, depois não quer mais. Tá aí, portanto, Tony, a entrevista do técnico Raniel Ribeiro, que vai seguir viagem daqui a pouco, vai até Rio Grande do Norte. Aquele voo terrestre, tem um compromisso na segunda-feira logo cedo com a esposa, onde vai fazer um exame médico que vai já na noite de hoje, Tony.